Olá, pessoal! Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos assiste independente do horário. Seja bem-vindo mais uma vez ao Plenário 5. E hoje, sempre com meu parceiro aqui, meu professor, meu amigo, camarada, sócio, funcionário, eu seu, você meu, certo? Isso aí. Estamos aqui para mais um Plenário 5. E desde já, antes de começarmos, já se inscreve no nosso canal, já aciona o sininho, já deixa os seus likes e os seus comentários. E hoje, Luciana, quem temos hoje aqui? Não, hoje realmente são duas... Estamos atendendo pedidos, né? Atendendo Que falaram pedidos. que esse Plenário 5 estava muito machista. Falaram. E hoje quem temos, então? Hoje temos Fala para nós. duas maravilhosas advogadas, que é a doutora Laís Cristina de Souza Perfeito. e a doutora Karina Carmo. Só fera, né? Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Sejam bem-vindos. Obrigado desde já pelo comparecimento de vocês aqui. Nos honra muito a vinda de vocês hoje aqui. Obrigado mesmo, viu? Eu repito, eu assino embaixo o que a Luciana falou. Para mim é uma honra tê-las aqui. Sejam muito bem-vindas e vamos aos debates. Beleza. Bom, eu gostaria... Não, primeiro assim, eu acho que vamos deixar cada uma falar um pouquinho sobre Se apresentar, né? Se apresentar de forma breve, né? Então, doutora Vamos escolher Laís, Doutora Laís, quem é a doutora Laís? Boa tarde, meus queridos amigos. Vocês não são só colegas, vocês são os queridos e são meus amigos. Perfeito. Primeiro, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui na data de hoje. Toda nossa. Na presença de vossas excelências. Jesus Cristo. Né? Olha a responsa, Luciana. Guerreiros, combatentes advogados, já... Professor de direito. Aluno de direito. Você viu? Excelentes advogados, a gente sabe, né, da luta diária, né? O que Sim. é ser um advogado. É verdade. Né? Ainda mais advogado criminalista. Oh, Quando eu comecei... do júri, né? E do júri. Eu comecei já com o sonho de fazer direito e de ser advogada criminalista. O meu intuito já desde o início era esse. Quero ser advogada criminalista e quero fazer júri. Eu assistia muito aqueles filmes americanos e eu achava lindo, né? A defesa, a acusação, achava maravilhoso. Eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. Legal. Só que quando eu comecei, eu não sabia nem como é que... Eu me formei, eu falei, e agora? Né? A gente não tem nada sobre o júri na faculdade. Não tinha, né? Muito Na pouco, minha época, muito né? pouco. Porque aí eu fui procurar um curso, Tribunal do Júri, e achei do mestre, que já nos deixou, infelizmente, o doutor José Parada Neto. Parada Neto. Eu tinha acabado de me formar, não tinha emprego, a renda era curta, e ele me deu uma bolsa. Olha. Né? Então, graças a ele que eu iniciei a minha trajetória no júri. Aí comecei assistindo os júris deles, fazendo as aulas, participando. Aí eu fiquei encantada, né? Eu falei, não, eu vou seguir isso. Legal. E aí, daí por diante, só área criminal. Então, aí trabalhei pro bono pela FUNAP, me inscrevi, a gente ganhava, naquela época, um passe de metrô. Só. E eu era estagiária dentro da FUNAP, era dentro da Casa de Detenção de São Paulo. Então, os advogados ficavam lá e eu era estagiária. Então, meu sonho estava ali, estava feio, realizado. Indo para a casa de detenção todos os dias, conversando com os presos, conhecendo, né, esse árduo caminho que eles trilham, né? Então, vi de tudo. Eu, na verdade, me especializei no júri em 1995. Legal. Outro dia. Foi ano que você nasceu, não foi? Você nasceu em 95, não foi? Mas legal, a gente vai te perguntar isso com mais vagar. Doutora Karina Carmo. Quem é a doutora Karina Carmo? Karina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Estou muito feliz e honrada, lisonjeada por estar aqui. Lisonjeada por representar as advogadas, né? O público feminino aqui junto com a doutora, que é excelentíssima doutora. E eu sou criminalista, tribuna de júri, sempre quis ser advogada criminalista, desde sempre, desde que eu nasci. Eu acho que eu sempre que eu gostaria de fazer, hoje, graças a Deus, eu faço. Estou atuando aí mais ou menos na área criminal há 8 anos. Já ficou rica. Sim. Ai, quem dera eu. Eu atuei, sou especialista em lei de drogas, então esse mundo do tráfico de drogas
surgem aí alguns crimes contra a vida nesse meio tempo aí. E os próprios clientes pediam para eu fazer defesa de júri. Eu, como não tinha expertise, recusava, né, por cautela, por responsabilidade. Até que eu falei, não, eu sempre quis, mas tinha aquela... Porque eu sabia que é uma árdua função, é uma função de muita excelência, então não dá para você entrar para fazer de qualquer jeito. Então, eu sempre quis, mas tinha tanto respeito por isso que eu queria realmente me especializar. Isso é legal. Beleza. E aí eu fiz alguns cursos, e um dos cursos que eu fiz foi com o Dr. Nassif, que já esteve aqui, por isso me sinto mais lisonjeada ainda. E aí já finalizei alguns cursos, algumas especializações, já comecei a atuar. Nunca perdi um júri. Opa! E em que pese tenha defendido, né, alguns culpados, faz parte. Agora, atualmente, eu fiz um que eu tinha certeza que eu perderia e consegui absolvição. Então, eu sei que uma hora vai chegar o dia que vai haver uma condenação, que é normal, que é natural. Sim. A gente tem que fazer a defesa e mas não garantir... Mas que seja uma condenação justa, né? Justa. E estou muito feliz por ser tribuna, amo fazer júri e estou mais feliz ainda por estar aqui falando sobre isso. Obrigado, muito obrigado. Doutora Laís, eu gostaria de perguntar para a doutora e depois para a doutora Karina, né, o seguinte, vocês acham que o júri ainda é muito machista ou não? Claro que não. O que você acha, Pedro, antes delas responderem? Nem vai falar. Eu prefiro não comentar. Não vai comentar. Mas assim, deixa para as convidadas. Que a presença de vocês hoje aqui, a gente deve também, né, aproveitar, né, para a gente polemizar essa situação de que a gente percebe que a mulher no júri, ela precisa ter uma participação maior e a gente vai discutir bastante isso, né? É uma sociedade, sei lá, machista. Vamos ver o que vocês têm acerca disso para dizer, né? Ou seja, vocês acham que o júri ainda é muito machista? Como é que a gente vai resolver isso? Então, Você sabe que a primeira mulher a atuar no Tribunal do Júri foi Mirtes Campos Gomes, se eu não me engano. Uhum. E isso foi no século XIX, né? De lá para cá, dado esse primeiro passo, aí as mulheres começaram a ser mais atuantes. Hoje você vê, existem juízas, delegadas, sim, advogadas, promotoras, né? Então, começou realmente a diluir um pouco, porque a nossa sociedade é extremamente machista, né? Quando me perguntaram, puxa, mas você, mulher, vai fazer... Defender bandido, área criminal, júri, homicídio, vai entrar em penitenciária, então. CDP, delegacia, que coisa horrível. Mas aí que eu falei assim, sabe o que acontece? A advocacia criminal não é para todos. Você tem que ter vocação para isso. E no meu caso, eu tenho vocação. E a pessoa ainda que me questionou, ainda ouvi um monte, né? Porque eu falei, como assim? A mulher não pode advogar na área criminal, eu não posso ir numa delegacia... Por quê? Porque ali sempre foi um ambiente masculino, né? Sim. Delegacia, presídio, onde você vai, tirando que você tem a penitenciária das mulheres, mas o maior número são homens, sim, que estão presos, né? Então... Mudou bastante. Tem várias delegadas agora, principalmente aqui na capital. Coisa que não tinha. Não tinha, né? Meia dúzia de anos. Então, eu acho que foi dado um passo bacana, né? Mas eu acho que ainda a sociedade é muito machista. Beleza. E eu me sinto incomodada ainda em certas ocasiões em plenário. Doutora Karina. Olha, eu acho que a advocacia geral, falando desse nicho, é machista, área criminal mais ainda. Tem a questão que a doutora mencionou, penitenciária, delegacias e o júri muito mais. Sim. Eu percebo muita diferença de tratamento por eu ser mulher. Se não é um tratamento de desdém, é assédio sexual. Então, já sofri assédio dentro do fórum, dentro da delegacia. Assim, o machismo existe, a gente sabe. A gente tem que se preparar para enfrentá-lo. Então, assim, eu sempre estou enfrentando o machismo e outras advogadas, eu creio, tenho certeza que também, até porque eu já fui diretora regional de prerrogativas da mulher. Então, eu atendia mulheres com as suas prerrogativas desrespeitadas. E eu sei o quanto é pior para uma mulher, claro que todos os advogados já passaram
por um desrespeito de suas prerrogativas. Mas para a mulher é ainda pior. Sim. Então, assim, eu tive que me moldar a isso. Uma das minhas estratégias foi ser extremamente arrogante. Porque quando eu chegava com ar de simpatia ou doçura, eu era desrespeitada de uma forma ou de outra. Então, passei a ser arrogante, passei a realmente enfrentar essa questão de cara para ser colocada em pé de igualdade. Porque nós, mulheres, merecemos muito estar em pé de igualdade. E mais, porque para a gente estar em pé de igualdade com um homem, numa tribuna, num fórum, o nosso esforço tem que ser dobrado. Legal. Então, é isso. Que é o que não deve ser permitido. Isso aí, na verdade, nós estamos falando do profissional, seja homem, seja mulher. Sim. Para o júri, é o profissional, a profissional. Sim. Ó, a OAB, ela teve uma mulher como presidente, né? Mas sabe quando isso ocorreu? 95 anos depois da criação da OAB, Sim. né? Então, assim... Aí vem de encontro que a doutora Karina falou, que a própria advocacia é machista. Então, exatamente. Tem um clamor machista. Por isso, a gente tem que trazer mais vocês aqui para a gente falar disso, né? Eu acho bem interessante a vida de vocês hoje aqui. Aí eu pergunto para a doutora, né? Com todo esse conhecimento, essa sensibilidade, né, que você tem, que você experimentou até hoje, vai experimentar muito, porque você é bem jovem ainda. Então, assim, como que a gente pode mudar isso? O que passa pela sua cabeça? Ou seja, de forma objetiva, né? Olha, a gente pode mudar assim, 2 pontos. Como pode mudar isso? Então, na verdade, eu participei da gestão passada da OAB Santana, porque eu era estou inscrita na OAB Santana. E aí eu fui nomeada... É minha conterrânea. Ah, OAB Santana. OAB Santana. meu escritório é na Vila Mariana, mas eu agora, a minha inscrição estava lá, porque Vila Mariana, antigamente... tudo advogado rico. Imagina, quem me dera. Não, bom que nós dois estamos bem, né? Mora na Zona Sul, inscrita em Santana. Eu moro em Atibaia, inscrita em Santana. Tá Pois é. bom, né? Pois é. E lá fiquei muito honrada, porque eu fui nomeada presidente da comissão do Tribunal do Júri. Tá. Ali eu falei, nossa, uma presidente mulher, né? Vamos começar, né? Pela OAB, dando esse passo, que é muito importante. E foi maravilhoso, porque nós fazíamos... eu convidava os palestrantes, os nobres, doutos, professores renomados, aqueles desconhecidos, e fazíamos as palestras nas faculdades, né? Para incentivar que a mulher também participasse, quisesse fazer um júri, né? Porque, por exemplo, na minha época de faculdade, o meu professor de processo penal, ele falou, olha, eu quero que alguém se voluntarie para a gente... O tema é pena de morte. Eu preciso que alguém defenda e que alguém acuse. Para acusar, a classe toda levantou a mão. É mais fácil. Para defender a pena de morte, ninguém. Nenhuma mulher, nenhum homem, ninguém queria. Quem levantou a mão foi eu. Vem um bracinho lá do fundo. Batente. Meu professor que teve essa ideia, acho que era Celso Petroni Júnior, excelente advogado e tal. Eu falei, olha, já que ninguém aceitou, eu posso tentar, né? Eu posso tentar. E aí não foi nada fácil, eu sabia que eu perderia, né? Porque todo mundo era contra a pena de morte, mas eu utilizei de argumentos e eu acho que você tem que, sabe, meter as caras. Você tem que ir Claro. Você tem essa vontade de atuar na área criminal, ninguém vai me impedir disso, né? Então, acho que as mulheres ainda têm receio muitas mulheres que eu conheço, eu adoraria atuar na área criminal, mas, nossa, deve ser difícil falar com delegado, juiz e tal. Eu já fui... todo mundo sofre na advocacia. Eu digo, a gente mata um leão por dia na advocacia, né? Então, já fui desrespeitada por juiz, eu já fui desrespeitada por promotor, já tomei as medidas necessárias junto ao AB, já fui desrespeitada por desembargador. Mas você acha que esse desrespeito foi em virtude de ser mulher? Ah, com certeza. Tá. Fui fazer uma ostentação oral numa câmara civil, uma vez, né? Para uma colega, e o desembargador falou, nossa, mas o que você está falando já está tudo nos memoriais.
E começou a me desrespeitar como mulher. Mas isso até Só hoje faltou ele tem. falar, o seu lugar é na cozinha. Isso até hoje tem, porque tem desembargador que não gosta Em de todas ouvir. as áreas, né? Civil, penal. Doutora, e você, como mudar isso, né? O que você traz, assim, de pensamento que você poderia dizer, olha, é isso. Tem isso ou você está, quiçá, refletindo acerca do tema? Olha, eu acho que assim, mudar totalmente é muito difícil, porque o machismo ele tá Difícil. forte na nossa cultura. Mas eu acho que dá para melhorar. Uma das coisas que é um dos atos para melhorar isso já é o que vocês estão fazendo. Dando voz para as mulheres falarem disso. Eu acho que também discutindo de uma forma, né, descontraída, Sim, de uma sim. forma natural, né? Com certeza. Esse tema, eu vejo que quando ele é abordado, tem tudo um formalismo, uma coisa, um deslize. O né? zelo, né? Para não falar besteira. Então, eu acho que assim, puxa, vocês estão aqui, a gente está fazendo perguntas diretas, né? Vocês não são pessoas simples no sentido do conhecimento, da bagagem que vocês têm, né? Então, o que vocês falam aqui tem um mega peso, né? É uma advogada atuante, a doutora também tem toda uma vivência de OAB, não sei o quê. Gente, então vocês são autoridades, né? Sim. Para dizer alguma coisa sobre o tema. Então, o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é mesmo uma contribuição Com grande para se certeza, refletir com acerca do certeza. tema, né? Onde a gente não mascara, tá falando com as pessoas certas, né? E de forma abrangente, de uma forma aberta, não é uma forma velada. Como a gente vê esse tema. Sim, claro. Não, com certeza. Eu também Né? acho importante que as mulheres, que deveria ter mais cursos, incluindo as mulheres para participarem. Mas aí que tá. É isso que a gente está aqui propondo. A senhora poderia dizer, não, a mulher tem que participar mais de cursos, não sei o quê. É isso que a gente quer ouvir. Aí, doutora, estavam complementando, né? Isso, aí assim, dar voz às mulheres. Tá. E uma coisa importante que a doutora falou é meter as caras, as mulheres terem menos medo, né? De realmente enfrentar essa área de atuação. Não esperar enfrentar o 95 júri. anos para vir a ser Exatamente. presidente da OAB. E se quebrar um Verdade. pouco desse corporativismo masculino, né? Sim. Principalmente na OAB. Porque, assim, muito me surpreende, até a doutora falou, foi presidente da comissão de tribunal de júri. Porque quando a gente vê um presidente assumir na OAB, ele já tem o clubinho dele, A né? panelinha. Já tem a panelinha, tem muito mais criminalista homem do que mulher. Então, essas funções de cargos de liderança relacionadas a tribunal de júri, prerrogativas, direito penal, ficam com homens. E as mulheres ficam ali, não ficam como, não tem um papel de protagonismo, elas ficam ali como coadjuvantes. Exatamente. Então, nós, mulheres, não somos coadjuvantes. Nós somos tão competentes quanto os homens. A gente só precisa de mais espaço e incentivar né, as futuras advogadas a enfrentar essa carreira. Nessa linha do que ela está falando, eu pergunto para a doutora e pediria para que ela também falasse, né? As faculdades, né, não contribuem muito para isso, já que nós, né? Porque assim, a gente faz o vestibular e vai fazer o curso de Direito, né? E a gente acaba seguindo aquelas matérias todas e tal, né? Quando você faz uma reflexão sobre o que você teve de grades e tal, será que te alertaram disso, da importância da mulher? Eu lembro que não. Quando eu fiz a faculdade, não me falaram, por exemplo, de prerrogativa, não me falaram de OAB, não me falaram de um monte de coisa que é essencial para vivermos hoje, né? Então eu te pergunto, falaram dessa situação para vocês na faculdade? De forma não. alguma. E se não falaram, isso hoje reflete de uma forma negativa, no sentido de, olha, faltou isso. Se faltou para mim, faltou para todo mundo. Por isso que a gente chega hoje nessa situação do homem ficar 95 anos governando uma instituição que vocês fizeram parte desde sempre, né? Desde sempre. E não foram presidentes, né? Foi uma verdade. presidente agora. Então, assim, eu acho que faltou a faculdade, né? Trazer essa informação para vocês, né? A faculdade, veja, na minha época, teve apenas esse júri simulado que o professor resolveu fazer na nossa sala, né, com os alunos da sala, que era sobre a pena de morte. Não se falava em júri simulado em faculdades para explicar o que é o tribunal do júri. Eu saí da faculdade crua, totalmente, perdida, nunca soube o que era prerrogativas, sem saber nada praticamente, né? Não se fala em prerrogativas. Hoje em dia acho que está mudando. Tem alguns cursinhos, né, da UAB que explicam. Falam tímidos. Mas tímidos, né? Agora, sobre júri, imagina.
E eu converso com os alunos que estão se formando, puxa, eu queria tanto atuar num júri, puxa, será que eu posso atuar com você? Eles adoram. Eles não sabem por onde ir, né? Então, eu acho que tinha que ter, tá faltando curso sobre o júri nas faculdades, ou uma matéria específica, né? Sim. Para tratar sobre Porque é uma isso. matéria diferenciada, né? É, Totalmente totalmente. diferenciada das outras áreas. Doutora Karina, as faculdades estão falando, afinal, o que a senhora tem a dizer disso que a gente está dizendo acerca do que a gente trouxe aqui no sentido de, olha, as faculdades deveriam falar mais sobre isso? Olha, em relação a júri, eu tenho meu professor de penal, ele é um tribuno de júri que eu admiro muito, então eu acho que foi bem completa em relação a isso. Agora, em relação à atuação da mulher, eu entendo que a minha faculdade, de um modo geral, me podou. Então, Podou? Podou, assim. Por quê? Eu tive 2 professoras de direito penal, criminal, né, de modo geral, na faculdade. Uma virou juíza, inclusive, recentemente. As 2 cheguei e falei, professora, eu tenho muita vontade de atuar na área penal. O que você acha? Você acha que é legal? Você acha que eu consigo? As 2 falaram, sai dessa. As 2, sai dessa. Para você atuar na área penal, ou você tem que ser envolvida com crime... Hã? Ou você tem que ser envolvida com crime, Absurdo, que é o que né? o pessoal pensa. Só que, assim, isso veio de uma profissional do direito. Nossa. Ou você tem que ser envolvida com político, ser parente, para se envolver com crimes de colarinho branco. Se você não tiver entre essas 2 vertentes, você não consegue. E aí, por incrível que pareça, falo mais. E aí eu me desanimei total, tanto que a minha primeira pós-graduação foi em direito contratual. Foi em contratos, porque eu falei... não vou conseguir, as professoras... Aí elas falaram, aí você vai... Ou você entra nessas esferas, ou você vai dar aula. Você vai focar no penal para dar aula, porque atuar, mulher, você esquece. E aí, eu conheci num curso que eu fiz, a primeira professora que me incentivou, mulher criminalista. A doutora Patrícia Vanzolini. Ela foi a primeira advogada criminalista mulher e professora, ela foi minha professora que me incentivou. Eu cheguei e falei assim, professora, ela como minha professora. Falei assim, eu quero muito atuar na área penal, como que é? Você me indica, como mulher, você acha que é difícil? Ela falou, olha, é difícil, mas vai. Se é o que você gosta, vai. Ela me incentivou, assim, de uma forma tão maravilhosa que eu falei... Vou terminar essa pós-graduação e vou entrar na pós de penal. Então, foi a primeira pessoa que me incentivou a atuar nessa área mesmo. Legal. Bom, e não pode perder o pique. Tem que ser assim mesmo. Tem que pôr a cara. Eu acho que assim, valeu a pena essa introdução, né? Da gente trazer esse tema tão sensível e necessário, né? Mas é claro que a gente vai aproveitar aqui o espaço para a gente falar de outras coisas ligadas ao direito, né? Eu queria saber de vocês, assim... quanto ao desagravo, né, que a OAB concede, a meu ver, esse desagravo que é a única coisa que a gente tem, né, por exemplo, a autoridade ela te desrespeita, não sei o que, tal, aquelas histórias todas, a gente tem o desagravo, né? É uma garantia reparadora que eu chamo. É um abraço, né, que a OAB daria para o advogado que foi desrespeitado. É claro que não pode ser uma coisa que já partiu para o crime, aí é outra história e tal. Mas é quando a autoridade te desrespeita, a OAB vem e te concede um desagravo quando você pede, né? Só que, assim, o desagravo, ele é muito complexo na OAB, ele demora muito tempo para ser concedido. Aí eu queria saber de vocês, se vocês ficam tristes por essa lentidão da OAB, já que é a única coisa que a gente tem, né? Ou foi um crime, ou foi uma contravenção, ou veio um desagravo, né? Uhum. Esse desagravo, a meu ver, se bem que é uma questão, claro, de lei, né? Mas eu não entendo porque que a OAB não luta para mudar, para que fique uma coisa mais prática, né? Hoje você pede um desagravo, demora muito tempo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco acerca do desagravo, que é esse instrumento que a gente tem, mas que é muito complexo, muito demorado para você tê-lo, né? Ainda vai ter um processo para ver se vão te dar, e quando te dão demora 200 anos, né? Por que, doutora Laís? Por que isso demora? Será que os nossos governantes da OAB, né? Eles não se apercebem disso? Eles são insensíveis? O que rola na sua cabeça acerca disso? Então, viu, doutora, eu falo uma coisa para você. Eu não tive a sorte de ter a Patrícia Vanzolini me ajudando. Eu meti as caras, fui na detenção, achei a FUNAP, eu falei, eu quero fazer isso.
Eu quero ser advogada criminal. Fui no júri, assisti a todos os júris. Virei jurada. Antes de eu ser advogada do júri, eu quis ser jurada para ver como era. Então, eu fui sozinha, né? E não tive ajuda de ninguém, de OAB, de ninguém. Mas eu acho assim, quando eu comecei meu primeiro plenário, inclusive, meu professor ficou de ir, um colega ficou de ir. Na hora eles não puderam ir, não apareceram. Imagina uma pessoa tremendo de medo para falar, né? Primeira vez no plenário, ali. Aí eu falei, e agora? Né? Como é que vai ser? Sabe? Então, eu acho assim... o doutor está falando da questão do desagravo. Por que eu estou mencionando o meu plenário? Porque, assim, nesse plenário, eu fui ofendida. Né? Eu fui ofendida drasticamente pelo promotor, que me xingou, falou um monte. E eu queria muito ter o desagravo. E eu entrei com pedido. Até hoje... Não sei onde foi parar o pedido. Doutora, mas por que ocorre isso? Será que é uma... O que passou pela sua cabeça, no seu sentimento? Eu achei foi que um a OAB, descaso, assim, é um foi descaso, sabe? Que eles atendem só aqueles pedidos, vamos dizer, que são de pessoas mais... Dos grandes escritórios. Dos grandes escritórios, né? Eu ainda era sozinha, atuava sozinha. No começo, eu meti as caras sozinha, né? Na advocacia. Legal. Então, eu achei que era meio um descaso, porque eu não tive resposta nenhuma. Provavelmente foi arquivado. Tá. E às vezes também tem o nome do juiz, do promotor também, que já é... Sem muita maldade. Que já é mais conhecido. Aqui não ocorre isso. Imagina, no Brasil... Só na Suécia, né? Só na Dinamarca. Vocês suecos, vocês são os culpados. Eu fiquei tão assim com isso, que nesse caso que eu comentei que foi na sustentação oral no cível, né? Na Câmara Cível, eu tinha que ter entrado com pedido. Eu desisti, eu deixei para lá. Legal. Que desacreditou. Desacreditei. Por que, então, doutora, que a OAB concede tão pouco, né, esse desagravo? Esse instrumento único que a gente tem, né? Claro, quando a coisa escampa pro crime, aí é crime, é outra história e tal, judiciário. Mas antes de chegar nisso, a gente tem esse instrumento que é o desagravo, né? Que seria um abraço que a OAB daria no advogado, dizer, não, a gente está do seu lado e tal. Por que essa dificuldade, né, de concederem isso para a gente? O que passa na sua cabeça acerca disso? Então, doutor, eu como atuante de prerrogativa, 5 anos, assim, acho que 6 anos ininterruptamente em cargos, né, comissionados atuando pelas prerrogativas dos advogados, eu, expondo a minha opinião sincera, eu acho o desagravo uma ferramenta inútil. Sim. Tinha a forma do desagravo, que foi até sugerida pelo Dr. Mário de Oliveira Filho, com a lista negra. Sim. Que é onde as autoridades não poderiam se habilitar na ordem dos advogados. Porque hoje você agride, você ofende um advogado, amanhã você vai lá e habilita a sua OAB. Eu acho esplêndido, é o mínimo que deveria ter. Porém, por algumas questões, provavelmente de interesses, não pode se ter mais essa lista negra de autoridades do Estado. Eu acho que, assim, eu atuei na função de diretora de prerrogativas regional e eu fazia vários pedidos também, até de ofício mesmo, em nome de advogadas, e mandava lá para cima. Mas se você não tiver um esforço muito grande para ter esse pequeno abraço, pequeno consolo inútil, nada vai para frente, não funciona. Você tem que ter realmente algum contato, fazer uma ligação, ter algum interesse público, ser uma questão, não digo midiática, mas uma questão que se tornou pública da advocacia, que teve uma repercussão notória entre os advogados, aí tem uma devida atenção. Mas se não teve uma repercussão notória, cai no esquecimento. E assim, como eu acho extremamente inútil, eu nunca nem briguei por isso. Entendi. Eu prefiro já fazer uma queixa-crime, como já fiz para algumas autoridades, um boletim de ocorrência. Eu acho que, inclusive, uma representação no CNJ, ou na corregedoria, corregedoria do Tribunal de Justiça, na corregedoria ali funciona. É muito mais eficaz. Essa semana mesmo, eu tive um baita... uma baita situação bem ruim com uma chefe de cartório, e aí eu mandei um e-mail para a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo com cópia para o cartório da vara. Falei, essa funcionária trabalha, diretora do cartório, 100% home office, e que não pode, ela não vai. Falou assim, a diretora é 100% home office, ela não vem aqui.
E não pode, pelos provimentos CNJ, não pode. Pode ter home office, mas não 100%. E aí comecei a reclamar. Meu, no mesmo... Deu 2 horas, eu tava 1 mês tentando resolver isso. Deu 2 horas, tava tudo no meu e-mail resolvido com pedido de desculpas. Isso aí. Agora você vai falar de desagravo na OAB? Vai Ninguém representar tá no nem Ministério aí. Público, o promotor, Então, não vai dar em nada. eu, Karina, o que eu faço, o que eu indico, ainda sou muito procurada pelos advogados, pela referência de prerrogativas, já tem os e-mails, Corregedoria Tribunal de Justiça, CNJ, Corregedoria da Polícia Civil, e aí eu já tenho alguns e-mails, contatos, que eu acho que tem uma função muito mais útil. Legal. Mudando um pouco assim, quanto aos jurados, né? Quanto aos jurados, né? No sentir da mulher, né? Na sensibilidade dela, o que ela poderia dizer para nós em matéria de, olha, isto é um jurado adequado, escolham este jurado quando vocês virem a cara dele, lá que ele levanta e tal, né? Então, assim, quando o juiz falar assim, levanta lá, Maria, não sei o que, ela levanta. Por que eu não devo aceitar a Maria, doutora? Por que eu não devo aceitar a Maria, doutora Laís? Não, você deve aceitar a Maria. Devo aceitá-la? Deve aceitar. Por que eu devo aceitá-la? Por que não aceitar, né? Não, porque você vai aceitar ou não. Ou seja, são, né, vários jurados e tal, então vai levantar lá. Eu queria saber por que eu devo aceitar a Maria ou não. Mas aí tem que avaliar o caso Tem que concreto, avaliar né? o caso. O caso concreto? Aí se nós tivermos Exatamente. feminicídio, o nosso cliente... Não, mas tirando essa regra, que ela é uma regra muito radical, né? Ou seja, claro, que se for feminicídio, você não vai Sim. pegar homem, você vai pegar mulher. Mas imagine que estejamos lá com um homicídio comum, né? E tal. A minha dúvida é, por que quando levanta... Vamos então mudar o nome da personagem. Por que quando levanta o Pedro, o Antônio, né? Eu devo Que tinha aceitá-lo ou seu meu não? nome, né? Estão mudando. Deixa eu levantar. Então, assim, a minha provocação é por quê? Ou seja, o que te leva a escolher aquela pessoa, né? Afinal, você está lá, aí o juiz fala, doutor, aí levanta lá a persona, né? Aí você olha para a cara dele. Eu tenho a minha filtragem. Então, o que eu estou querendo é a sua impressão, ou seja, que você tem desse jurado, para você passar para nós e dar alguma impressão acerca disso. O que te leva, né? A escolher ou não, porque ou você vai escolher ou você não vai escolher. Exatamente. Por que você escolhe? Quando você, eles convocam os jurados, você recebe a lista, vem a profissão do jurado do lado. Então, imagina, num caso onde é complicado a questão da morte, o laudo e tal, e tem um jurado, uma jurada que é enfermeira. Tá. Né? Então, ela sabe exatamente, ela vai entender bem mais Os a questão relatórios do médicos. laudo, né? Do que uma outra pessoa do que uma outra tá. pessoa, né? Então, ela sabe, olha, se aquela pessoa sofreu muito, sofreu pouco, então ela já vai fazer um pré-julgamento, né? Então, aí você fala, será que Então eu devo você escolher? pergunta a profissão dela, então você indaga um pouco. A gente já vem a profissão. Mas assim, eu já fiz júri onde eu quase não fico sabendo nada porque o juiz indefere, não tem, enfim. Aí pelo interior tem umas coisas desse tipo, né? E você tem que decidir só pela cara No interior da pessoa. é surreal, né? Eu fiz um júri no interior, eu não vou falar o nome da cidade para não complicar, Sim. mas a promotora, a hora que eu cheguei, eram só mulheres. Tá. E a promotora estava cumprimentando cada uma dessas mulheres com um beijinho no rosto. E eu ali. Eu sozinha ali, eu falei, e agora? É o clube. Clube das Mas mulheres. eu consegui ganhar. Eu consegui ganhar e cumprimentei cada uma das mulheres. Falei, não conheço nenhuma de vocês, mas já sei que a doutora aqui é bem amiga, né? Mas eu queria um julgamento justo Legal. e tal. E aí fui ganhando. E você, doutora Karina, e você, aos olhos das mulheres advogadas, qual o jurado, né? O cara levanta lá, né, e tal. Aí você olha para aquele ser humano. Cara, você está formando ali 7 pessoas, né? O que passa pela sua cabeça, né? Ou seja, por que você escolhe aquele cara? Você tem lá, né? Você pode não escolhê-lo. Imagina que você esteja ainda naqueles 3 que você pode, né? Sim. Descartar, né?
Você reflete. Eu queria saber qual a sua reflexão acerca desse ser humano que levanta ali, né? O que você procura nele? Eu acho um momento muito único, um momento muito especial para o advogado do júri. Sim, assim, o júri é um julgamento a plenário, a fase de plenário, nada técnico e muito psicológico. Exatamente. Então, eu estudei muitos fatores psicológicos para me ajudar nisso. Primeiramente, óbvio que depende do caso, se é uma mulher que morreu, se é um homem que morreu, se é uma criança, se é um crime decorrente de um crime passional. Sim. Então, depende muito. Mas fora isso, por exemplo, as mulheres são mais sensíveis. A questão da profissão, as profissões de exatas, as pessoas tendem a ser mais frias. Então, quando tem uma questão delicada por trás do crime, não é legal uma pessoa fria, né? Então, por exemplo, o meu último júri foi uma questão passional, mas tinha uma traição por trás. Então, uma pessoa mais fria, mais de exatas, não seria bom. Dá, às vezes, até vontade de dizer assim pro juiz, né? Excelência, poderia mandar ele cantar uma música? Não dá? Tipo, poderia... Sei lá, não dá vontade de você despir um pouco mais aquela pessoa no sentido de entendê-la, né? Porque o jurado, via de regra, a gente trabalha com ele sem informação. Sem eu nada, entendo por que os caras não deixam a gente ter mais conhecimento do jurado, né? Eu pergunto assim, se tem filhos. E aí, por exemplo, os homens, as mulheres são mais sensíveis. Os homens, eles tendem a condenar mais, porque eles têm mais esse sentimento de ser Deus, ele é mais julgador. Sim. E tem também um fator de idade, né? Uma pessoa acima dos 45 anos, ela tende a ser mais complacente com o erro do outro. Então, os mais eu tô nessa jovens... fase, eu tô nessa fase. Já passou, Tô nessa Pedro, já fase. passou. Então, os na mais ponte. jovens, eles tendem a não entender, ter opiniões mais fortes e não ser tão maleáveis assim. Então, eu penso nisso. Eu gosto de pessoas mais velhas. Dependendo da situação, eu prefiro mulheres. Eu pergunto se tem filhos. E de profissões mais humanas, de contato mais com gente. Que são... cabeleireiro, profissão... Área da saúde não gosto muito. Mas eu gosto, assim, esteticista... professor. Professor tem muito, né? Então, as profissões que lidam mais com o corpo a corpo, com o ser humano, são as pessoas que me atraem mais. E, assim, a escolha dos jurados, ela influencia muito. Muito. Por isso que eu tenho um júri que eu falei, não tem como. Tenho 2 júris com gravações, com vídeo, assim, do crime, tudo gravado em mídia, e foi absolvição. Eu acho que esse fator também me ajuda um pouco. E que isso é importantíssimo. Mas mesmo Até assim, pela tudo tese isso que você relativo, leva. viu, doutor? Acaba sendo relativo. Por exemplo, você não escolhe o profissional da saúde. Num caso que você sabe que ele vai entender da coisa, já faz um pré-julgamento. E esse profissional, ele pode absolver. Sim. Sabe? Às vezes, por ele ter expertise técnica, ele pode falar, Ele pode esse até laudo ajudar. aqui tá errado. Tá errado. Existe um erro médico, existe um Aí erro você do fala, médico, aquela alguma senhora coisa. é boazinha, tá É, como, né? então, Aí ela vai, ela já sofre tanto com a criminalidade que ela Sim. quer condenar todo mundo. Sim. E assim... Sim, tem isso Tem também. isso. Eu fui jurada, eu conversava com os tive um jurados. caso- Eu sei de tudo que Eu tive um eles caso passam. que não foi do júri, foi da vara comum criminal, e uma das vítimas era um roubo continuado, e uma das vítimas era profissional da saúde. A audiência era às 2 horas, ela chegou 2h30. Primeira coisa que é até engraçado de falar, a primeira coisa que ela perguntou, falou, onde que eu pego o meu atestado? Aí o moço falou, não, mas não é atestado, é uma declaração de horas que a senhora teve em audiência. Não, mas o oficial de justiça falou que eu ia pegar o atestado o dia inteiro. Quando ela foi para a audiência, foi para o reconhecimento, depois voltamos para a audiência, tudo que ela falava era para condenar o cara, o meu cliente. A gente não tem como Entendeu? adivinhar, Porque né? ela A gente queria- tem alguns mecanismos para tentar, tentar, minimizar o risco de Sim. condenação, né? É que nem assim, que eu gostaria também de lançar como uma provocação para vocês, né? Você tá provocador demais hoje. Né? Eu tô achando que... Dá cartão vermelho para ele. Cadê o cartão vermelho? A Xícara vítima, vermelha. né? A vítima, eu fico às vezes pensando assim, né? Será que a vítima, ela é sempre... Porque nós vivemos numa sociedade onde a gente aprende, né? Que a vítima deve ser protegida, que a vítima foi vítima mesmo, não sei o quê. Será que a vítima, no júri, pensando no júri mesmo, já passou pela cabeça de vocês que a vítima, muitas vezes, ela
Não é tão vítima não é assim? tão vítima assim, ela foi uma provocadora e a gente deixa, né, de se aperceber disso, a coisa vai ficando tão automática, né, que a gente nunca pensa, mas será que a vítima não provocou esse homicídio? Violenta emoção, né? É isso? Pois é. Então, assim, provocação. Então eu gostaria de que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é importante a gente refletir sobre esse aspecto, né, de que a vítima, tudo bem, ela precisa o Estado protegê-la, né, enfim, condenar, processar quem cometeu o crime contra ela e tal, mas é também interessante que se deixe registrado o comportamento da vítima, né? É verdade, porque a vítima claro, a gente tem que entender que ela sofreu uma violência de alguma forma, mas às vezes a vítima ficou com tanta raiva que ela quer além, né? Ela se excede, ela quer o mais. Não, vou buscar, não aconteceu tal coisa, mas eu vou falar que aconteceu, porque eu quero piorar a situação do indivíduo. Pois não é. Né? E isso existe. Existe, a gente vê com frequência nos plenários, até em audiências, a vítima que mente, que fala, não, aconteceu assim, não foi daquela forma, e acaba até ajudando o acusado, porque aí se descobre que ela está mentindo, né? Eu percebo até, aí já um pouco fora do júri, que a palavra da vítima, né, tá tendo muita importância. Nos crimes sexuais, então, nem se fala, ou seja, eu tô com alguns processos e tal, de clientes onde, não tem, só tem a palavra da vítima, às vezes é uma criança, né? Aí, caso de estupro vulnerável. Então, exatamente. Então, assim, o laudo dá negativo, dá tudo negativo. Tudo negativo, mas o cara pode ser condenado. Já vi gente... As provas negativas. Já vi gente condenada por conta disso. Quer dizer, eu acho meio maluco. Meio temerário, né? Mas tá vendo? Tá, né? Infelizmente tá. No júri, isso talvez não ocorra muito por conta da gente ir lá, debater e tal. A gente tem a plenitude de defesa, diferente desse caso que eu trouxe, que é a ampla defesa, né? Um tanto quanto mais mitigada, né? Doutora, mas no júri temos no júri a gente tem a plenitude de defesa, vamos lá, e às vezes a gente convence os jurados, né? Mas e a vítima, doutora? Ela tem razão mesmo? O que você teria de comentários acerca disso? No júri, eu trabalho muito essa questão da vitimologia, trabalho muito a questão da culpa que a vítima teve, do quanto a vítima provocou, em algumas situações, obviamente. Mas, assim, num júri, você tem que trabalhar em cima do todo, né? No detalhe que a gente ganha. Mas, por exemplo, em outras esferas, assim, outras ritos fora do júri, por exemplo, crime sexual. Eu acho bem complicado culpar a vítima e atacar a vítima. Sim. E é para isso que surgiu até a lei Mariana Ferrer, né? Que é para proteger, porque as mulheres estavam sendo detonadas por ali estarem se defendendo de um criminoso que praticou contra si um crime sexual. Assim, é complicado, né? Só que a gente tem uma cultura que mata a mulher, que agride mulher, que abusa praticamente sexualmente todo dia mulher. A gente vê isso no jornal. Muitos abusos não deixam rastros. Sim. Então, tem abusos que não deixam rastros. Então, eu acho que sim, mesmo sendo advogada de defesa, criminalista, eu concordo em dar um peso grande para a voz da vítima. Quando é mulher em crime sexual, Maria da Penha, eu concordo. Porém, eu acho que assim, o magistrado, ele tem que... Tudo tem que estar condizente, claro. Ele tem que analisar um todo. Mas o depoimento da vítima, ele tem que ter um peso grande, porque é a forma de defender as mulheres, de proteger dessa cultura, né? Porque nem todo mundo fala, por que tem uma lei protegendo a mulher? Mais de uma, né? Tem essa lei Mariana Ferrer, que defende mulher. Tem a Maria da Penha, que defende mulher. E não tem umas que defendem os homens exclusivamente. Porque culturalmente, são as mulheres que são prejudicadas. Então, isso é uma forma de equilibrar essa cultura ao qual as mulheres saem muito prejudicadas. Muito bem. E voltando à coisa do jurado, doutora, a senhora prefere trabalhar com um jurado culto ou um jurado mais, menos, enfim, mais simplesinho, então, culturalmente falando? Eu escolho ambos, porque nem sempre aquele que tem uma cultura maior entende mais o caso do que aquele que tem... Sim, claro.
que tem como uma a doutora cultura falou, menor. é muito subjetivo, É muito porque cada caso... subjetivo, porque às vezes, olha, eu já fiz vários júris que eu fiz, aquele que tinha uma cultura menor era o que mais absolvia. Sim, E aquele mais estudado era o que mais condenava. mas às vezes tinha uma Mas experiência às vezes diferente. depende da experiência do jurado. Exatamente. Né? Tem jurado. Eu também é. vejo assim, eu também acho que é isso. Mas é Não, tão É uma gostoso, questão de experiência. É tão rico esse papo da gente aqui, porque o que cada um diz aqui, né, meu, não é errado, não está fora de nada. É uma questão... Até porque nós somos formadores de opiniões. E outra Para coisa, isso nós estamos exatamente, aqui. E outra coisa, nós não somos robôs, né? Ou seja, a justiça vai sempre ser feita por seres humanos. Quer dizer, espero que sim, né? Enquanto sim, é muito bom isso. Então, tem essas diferenças Sim, mesmo, claro né? que Porque tem. você tem o teu universo, você e tal, então a gente se Não, o complementa. meu universo é esse também. Estamos todos no mesmo universo. Não vem com essas Mas histórias sobre viés de universo. diferentes. Ó, primo, Pontos de dá um jeito vista. aqui. Ele tá falando em outro universo aqui. Não, mas Aí sério. ele quer falar de estrelas, de... Então, de repente, assim, é muito legal a gente, é muito rico, né? A gente juntar pessoas para falar do mesmo tema, né? E com conhecimentos tão vastos de cada um, a gente vê que cada um tem uma posição. Isso é extremamente rico, né? Agora, deixa eu só... Ela não falou ainda, doutora, não, né? Você não falou sobre o... Mas deixa, jurado vou culto, colocar o um embate aqui culto legal. ou pouco culto, ela não falou. Vamos- Depois você fala. Então. Vamos colocar um embate aqui legal. Nós aqui em São Paulo, nós temos 52%, se eu não estou enganado, 52%, 53% de advogadas. Mulheres, 52%. E o restante são advogados. Mas no júri, nós temos o inverso. Sim. Uhum. E o que fazer para essas advogadas, que são a maioria no Estado? Menos que o inverso, né? Na verdade, eu acho que É. se for 10% mulher... Menos, bem menos. O que menos. fazer para essas advogadas entenderem que elas também são necessárias, não só na estrutura da ordem, mas também na estrutura do júri? Como você está perguntando, eu também vou querer responder. Não, você não é mulher. Não, agora eu vou responder. Só as duas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Qual o posicionamento para quem está nos ouvindo? Vocês podem falar na câmera ali, para as mulheres, estudantes de direito, advogadas, estagiárias, o que for. O que vocês aconselham para que elas tenham aptidão, tenham interesse, percam o medo, arregassem as mangas e comecem a fazer diferença também no júri? Então, eu acho que, primeiro passo, você tem que querer. Eu sempre quis muito, eu fui atrás disso, né? Você tem que querer. Se a mulher não gosta, não adianta. Agora, o que eu acho que a OAB deve incentivar cursos, deve incentivar palestras sobre o júri, sobre o tribunal do júri, sobre a participação da mulher nesses eventos, né? Nas faculdades, acho que tem que ter também. Se você tiver isso, vai acabar incentivando, Claro. porque tem muitas mulheres que guardam isso para si, não vão atrás, acham que não é coisa de mulher, né? Não, mexer com bandido, homicídio e tal. Só que o pessoal não vê, você está defendendo o direito dele, Claro. né? Já falaram, puxa, mas você vai defender um estuprador, por exemplo? Você vai defender uma pessoa dessas? Mas está na Constituição, né? E Que aí ele tem confundem, direito. com os princípios e os Confunde. caráteres da pessoa. Ah, mas você não é uma pessoa sem princípios, sem caráter. Você vai defender Como é que você vai? um estuprador, né? No passado, uma conhecida de uma pessoa veio me procurar. O meu filho está sendo acusado disso, você precisa me ajudar. E eu não vou ajudar? Então, é complicado. Eu acho que tem que ter mais palestras, cursos, né? Incentivar eu vou júris nessa linha. simulados na faculdade. Poxa, que bacana. Nós fizemos, não querendo te cortar, mas o júri simulado do MMDC, né, que foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu fui assistente de acusação junto com o Dr. Fernando Capês e na defesa o Dr. Luiz Borges Durso e o filho dele. Eu atuei, né, ali, mas poxa, a maioria ali só tinha homem ali no tribunal. O jurado mais culto ou menos culto? Olha, eu acho que vai do caso a caso. Caso a caso. Dependendo do caso, eu mudo, assim. Entendi. Eu já tive uns que eu falei, não, eu quero alguém mais culto. Já tive outros que eu falei, eu quero a pessoa mais humilde que tem, porque ela vai cada caso é entender. caso, Eu também. Depende da Exatamente. história, vamos dizer assim, dos fatos, né? Depende dos fatos. E o que fazer, doutora, no júri? para as advogadas virem com força? Olha, eu acho que tem que haver um incentivo. Os homens, eles têm que motivar, os homens advogados
tem que motivar, tem que incentivar, tem que ter uma campanha de respeito à mulher que está ali atuando. E nós, advogadas, que somos a minoria nós somos a minoria da minoria na tribuna. Eu acho que a gente tem que realmente... eu tenho várias estudantes de direito que me seguem, estão me seguindo cada vez mais. A gente tem que se mostrar e mostrar o quão é possível, né? Para mim é difícil, imagino para a doutora que tem uma carreira ali de longa data. Foi muito mais difícil para ela do que está sendo para mim. E eu quero que para as próximas sejam mais fáceis e que elas nos tenham como referência. A Vanzolini, essa gestão que ela apareceu mais e tudo mais, eu já a conhecia porque ela foi minha professora. Mas ela virou referência, sim, né? Sim. Então, a gente se mostrar, aparecer, mostrar que é capaz, os homens dar pé de igualdade, dar espaço, eu acho que isso elas vão começar a se enxergar e falar assim, as que têm vocação, né? E vontade. Não, mas a gente acha, pelo menos eu tenho a percepção de que existe bastante advogada com vocação. Só que muitas das vezes se colocam dentro de um casulo da vergonha, do medo, da incerteza. E, mas na verdade, falou que não ia comentar. Na verdade, é isso que a gente tem que ir para cima. Eu que quis comentar. Então, assim, mesmo você indo contra, eu vou comentar. Pode ser? Depende. Tá. Se você pagar depois o happy hour... Não, veja, eu acho que vocês foram muito felizes nas respostas de vocês e eu apenas quero complementar o seguinte, que eu acho que o segredo de solução, né, disso, de valorizar tudo isso, é na faculdade, né? Porque o cara sai da faculdade e, como eu falei para vocês, né, a gente não tem aqui fora um curso, você já sai e vai atuar. Muitas vezes você vai atuar por muitos anos, né, dentro daquilo que você aprendeu, né? Então, ou a OAB, né, que é a nossa instituição querida, máxima, que a gente adora e que a gente tem que todo dia trabalhar para que ela seja melhor, né? Acho que a OAB deveria pensar, né? A gente vai começar a falar mais isso daqui como sugestão para a OAB, lá naquela câmera lá. Sim. Câmara 6. Crítica à OAB comigo 6, mesmo, não começa. O primo já olha pra mim já. Mas a gente tem que criticar a nossa casa. Porque, crítica construtiva. Crítica construtiva. Eu adorei. Crítica construtiva. Então, o que acontece? Eu acho que a OAB, né, deveria utilizar toda essa massa de advogados que ela pode contar. Ela pode contar com a doutora, com ele, comigo, com doutor Primo que está aqui nos assistindo, né, para contribuir, né, já que a gente tem esse espaço chamado Escola da Advocacia, que eu não conheço, né, poderia chamar a gente lá para falar desse tema. A gente é barriga de balcão, né, como diria. Então, assim, atuante, se chegar na doutora Laís, falar, doutora Laís, você pode vir aqui falar sobre tema X, ela vai, OAB. Ela não vai nem cobrar nada, né? Eu sei que a OAB paga, mas... Sério? Não era para receber, não? A OAB paga, mas assim, só para dar um exemplo, né, de que a OAB tem tanto material para falar de coisas, para engrandecer o advogado, na verdade, que a gente não tem curso, você falou... como tem os juízes, como tem os desembargadores e tal. Então, o coitado do advogado sai... E ele começa a fazer, muitas vezes, coisas erradas, no sentido de... ignorantemente, ele não sabe. Então, assim, por que a OAB não pega a escola... Não só e chama os advogados, você próprio falou isso uma vez. Então, a OAB tem que chamar o advogado para palestrar. E não o juiz. Não o juiz, desembargador e tudo mais. Com todo respeito. Tem que chamar a doutora Laís, tem que chamar a doutora, tem que chamar nós. É verdade. Que estamos assim no Mas eu vou pegar esse gancho e vou te falar de uma reunião, última reunião que eu tive, inclusive com a Vanzolini. Nós estávamos com uma questão de que nos CDPs estavam pedindo alguns para que as advogadas tirassem o sutiã para entrar. Eu passei por isso. E aí a gente queimou o sutiã literalmente na porta da SAP. E tava eu lá, então, né, onde tem esse fuzuê, tá eu lá, tá o primo também. Então, onde tem briga, o tá primo ele. Tá em tudo. Ele nessa não tá, mas sempre tá. E aí, ok, fizemos isso, as advogadas, assim, sem apoio da ordem, chamamos a atenção da SAP, eu mandei um super e-mail, fiz um abaixo-assinado, mandei pro diretor da SAP. Tinha acabado de mudar, né, pelo governador. Ok, e aí fomos convocadas para uma reunião com a doutora Vanzolini. Lá, a SAP sugeriu, né, uma alteração de normativas com a participação das mulheres advogadas. Claro. Olha a importância do que nós conseguimos. E aí, nós conversando, qual que é o problema, isso e aquilo, e aí tinha algumas advogadas. E tinha uma advogada que ia participar da reunião com o presidente do diretor da SAP para avançar isso.
E aí eu perguntei pra ela, eu virei e falei assim, ela falando umas coisas nada com nada, e eu assim. Aí eu falei assim, escuta aqui, qual foi a última vez que a doutora esteve numa penitenciária? 1900 Guaraná com rolha. Aí ela, veja bem, ela, então, atualmente eu não vou, mas eu já fui muito. Sim. E aí... No século passado. E aí, do outro lado, eu que tava toda semana... Uma tava toda semana, eu todo mês, sempre que passou por várias situações, estávamos lá de mãos atadas, e quem estava à frente é uma advogada que há 10 milhões de anos não sabe o que é pisar no CDP. Então, essas políticas de clubinho que impede a gente de mudar realmente o que tem que ser mudado. E essa informação ativa, a informação presente que falta. Exato. Porque se for levado a subseções, a seccional, a praticidade é muito mais fácil de a gente até combater. E toda isso. mulher Sim. passa um E constrangimento não só a no mulher, CDP. o homem também, é a mesma Com coisa. certeza. Já passei por isso. Fui com a funcionária, tive que ir ao banheiro do CDP e mostrar para ela. Por quê? Porque o sutiã da mulher tem um ferrinho, né? Sim, Então, agora, quando você vai no Sim. CDP, o que você faz? Você não vai mais com o sutiã com ferrinho. sim. Mas Aí eu vou, eu gente sou das passou. que vai e faz uma briga e liga pro primo. Ó, querem que eu não vou tirar, e aí começo a brigar, começo a gravar, eu sou da filmar. paz, né? E aí, acabo entrando. Eu sou dessa. Mas eu é um sou absurdo, que provoca, eu sou a porque- provocativa. A mulherada sofre, absurdo. as mulheres sofrem, né? Ainda até hoje em CDP. E você passa por aquele scanner também, tem aquilo, né? Fico pensando aqui, vendo vocês falando assim e tal, né? O que você, doutora Laís, faz, né, no dia a dia, além da sua brilhante atuação e tal, né? Mas o que você faz no seu dia a dia que você, ao dormir, né, você pensa, fala, olha, hoje estou, assim, orgulhosa do meu desenrolar como advogada no estado de São Paulo, né? Para mudar a nossa advocacia. O que você faz? Porque, assim, eu dando aula, né? Atualmente eu estou dando aula, mas dei muita aula. Eu pensava, nossa, hoje eu falei disso, ganho tão pouco para dar aula. Nossa, como eu me esforcei para tirar um pensamento, sei lá de onde, Ah, levar mas aí pra você classe. ganha nos alunos que você tem, né? Ah, sim, verdade. É. Então, assim, o que você, quando você vai dormir, o que você fala, gente, hoje eu contribuí desta forma para a advocacia. Eu não estou falando do ordinário, né? Eu queria saber do seu extraordinário. Existe dentro de você alguma coisa que você poderia dizer para a gente aqui? Olha, eu eventualmente faço isso, né? Qual que é o seu excedente de melhor de você? Teria alguma coisa assim, além do seu ordinário? Sim, doutor, eu sempre tento ajudar as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço. Então, quando eu vejo injustiça, eu me dou por inteira. Certa feita, eu estava na frente do João Mendes e tinha uma senhora que vendia doces e ela chorava compulsivamente. Eu falei, mas o que está acontecendo? O meu marido, velhinho também, já de idade, está preso e não soltam ele na delegacia. Falei, mas como? Né? Eu não tenho dinheiro para pagar advogado, eu não tenho nada. Falei, não, peraí, vamos resolver. Fui lá no Dipo, né? Na época era ali onde é o fórum da Fazenda hoje, né? Na época eu falei com a diretoria do Dipo, olha, mas já é sexta-feira, 6 horas da tarde, o juiz virou para mim e falou assim, não vou examinar o pedido hoje. Eu falei, não, o senhor vai. O senhor vai, sexta-feira. É sua cliente? Eu falei, futura cliente, mas o marido dela está sofrendo uma injustiça e eu não gosto de injustiça. Não, segunda-feira a senhora passa aqui. Eu falei, tá bom. O diretor do Dipo não resolveu, diretoria do Dipo não resolveu. Eu fui para a Corregedoria da Justiça, porque quando a doutora falou que a Corregedoria da Justiça funciona, eu não conhecia, ainda não tinha me utilizado da Corregedoria da Justiça. Falei, onde fica? 7º andar lá do Fórum João Mendes. Fui lá, me deparei com um juiz saindo do gabinete e ele já estava entrando no outro elevador para ir embora. Esse juiz, fantástico, ele voltou, ele me viu com aquela senhorinha de chinelo havaiana, humildezinha, pobrinha. Não, por favor, eu estou retornando, eu quero que vocês entrem no meu gabinete e me digam o que está acontecendo. Não existe juiz. Dr. Pouser, infelizmente, faleceu, nós perdemos ele. Os bons vão Juiz mais, corregedor. vão mais cedo. E esse doutor Pouser foi fantástico. Quando nós chegamos no gabinete dele, ele ligou para o juiz diretor do Dipo e falou, eu estou aqui com uma advogada,
assim, assim, o que está acontecendo? Legal. Não, eu vou verificar. O que o juiz diretor do tipo fez? Ligou para a delegacia, mandou soltar. Tá certo. Doutora. Não, esse é o meu excedente, eu tento ajudar todo mundo. Legal, doutora. É isso aí, E você, parabéns. tem aí algum comentário acerca do seu excedente eventual? Olha, eu, assim, além de ter uma atuação de prerrogativas em prol dos meus colegas, independente de cargo, né? Atualmente eu não estou empossada de nenhum cargo pela ordem, mas eu ajudo sempre, digito representações, ajudo a advocacia, incentivo a elas realmente exigirem o direito das suas prerrogativas. Mas eu acho que eu faço muito pela advocacia quando eu exijo ser respeitada, exijo os meus direitos. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu pedi um despacho de algo que estava há 30 dias, um juiz de execução, e aí me responderam, olha, ele vai despachar até o final da semana. Eu falei, eu não quero saber do despacho. Eu falei que eu não quero saber da decisão. Eu pedi um despacho com ele e eu quero despachar. Ah, tem que agendar daqui uma semana. Eu falei, não, eu tenho direito a despacho imediato. Já coloquei lá, já tenho tudo pronto. Já mandei o artigo do meu direito, que ele tem que me dar direito em home office ou presencial. E aí, ele mandaram o link na hora. Falou, daqui 15 minutos. Então, quando eu faço isso, eu tô mostrando que eu entendo do meu direito. Antes de entender do direito do meu cliente, eu entendo do meu, no meu exercício da minha profissão. Perfeito. E eu acho que se todos os advogados começassem a advogar para si próprio um pouco mais, em prol do exercício da sua profissão, esses abusos iriam diminuir um pouco. Então, quando eu exijo, mesmo sabendo que eu vou sofrer um desgaste, que eu vou sofrer uma represália, tem coisa que eu sei que eu vou sofrer represália lá na frente, Sim. mas eu enfrento a represália e o desgaste, eu sei que eu tô fazendo um pouco, 1% do que todos deveriam fazer para que a gente seja mais respeitado e, indiretamente, os nossos clientes também sejam mais respeitados. Doutor Pedro. Mas para isso, só complementando, temos Já que ter, acabou temos que o ter tempo, hein? conhecimento. Vamos lá. Hoje estamos numa era digital, então a inteligência artificial atrapalha demais. Muito. Então, advogado que está nos assistindo, advogado está nos assistindo, vá buscar o conhecimento. Perfeito. Que não basta só se apegar à inteligência artificial. Perfeito. Olha, foi assim maravilhosa a participação de vocês. Eu quero deixar aqui o nosso agradecimento, né? Certamente vai Fala ser bem. por você, não fala por mim não, tá? Nosso agradecimento. Certamente o pessoal vai comentar bastante, né, aí acerca da participação de vocês. Foi brilhante, assim. Eu acho que é um Brilhantíssima. incentivo para que outras advogadas, né, venham também para dizer coisas. não Seja só incentivo, seja exemplo. É isso aí, é isso Então, que a gente assim, meu, espera. muito obrigado mesmo, Eu de que coração. agradeço, Tá? imagina. E é isso. Vamos brindar, então. Pode contar vamos comigo. brindar. Aqui tem o quê, Porque Luciano? precisa. Você vai falar? Tem Mas vodka. não pode. Aqui tem aqui. Não pode contar, né? Agradecemos, Obrigado, então, obrigado. mais uma vez pela presença. E a porta da casa está sempre aberta. Sempre que vocês quiserem vir, podem vir. Será sempre uma honra atender vocês aqui e falarmos um pouco mais do direito, mais da justiça. Vai lá. E mais do tribunal, do júri, né? Isso aí Então, nós vamos trabalhando aqui. Você que nos assiste, continue nos assistindo, porque o Plenário 5 está demais e com as estrelas que têm passado por aqui, cada dia é melhor. Legal. Então, se você gosta do Plenário 5, gosta do Tribunal do Júri, gosta de militar na área criminal, venha com a gente nessa tarefa árdua, né? De auxiliar vocês, prazerosa ao mesmo tempo, de auxiliar vocês no conteúdo, que é isso que falta ainda hoje na advocacia. E a união da advocacia está aqui, com a união de todos os advogados e advogadas que estão presentes nesse plenário. Então, continue nos assistindo, não se esqueça de inscrever no canal, acione o sininho, deixe o seu like e mande bastante comentário. E até um próximo episódio. Fiquem com Deus.